E não, já vou falar agora, já que você falou do programa e tudo mais, parem de me mandar mensagem falando pro programa voltar. Não tem jeito, tá com o pingo no Z lá, que é chato pra caramba. Mas não tenho culpa. Não entendi o que você falou. Pelo amor de Deus. Você tá falando com um jornalista da Jovem Pan. Não, eu gosto do pingo no Z, mas é legal uma vez por semana só, não todo dia. Não todo dia. E o Pop Sport era legal todo dia, né? O Pop Sport era legal todo dia. Nos dias podia ser um dia sim, um dia não. Exatamente. Tinha que ter um negócio aí, um revezamento. Podia ser Pingo nos Is, Pan Sport. Pingo nos Is, Pan Sport. Também acho. Vamos lançar a ideia já. Então por que? Vamos já então às vacas magras. Por que não tá na internet? Quer falar? Por que Na nem? parede não vai ver isso. Vai igual o Garmin, porque eu tenho emprego, eu tenho que trabalhar, pô. Não, cara, assim. Foi bastante bastidor, Não, né? exatamente. A gente tentou viabilizar comercialmente o programa, até em outras emissoras, tal, de Inclusive fazer rádio. um podcast, né? E acabou não virando comercialmente, entendeu? A gente pode abrir isso aqui, né? Todo mundo aqui, né, pai de família, trabalha. Eu não sou pai, né? mas eu sou filho. Do Edu. Você é genro do Edu. A pensão tá atrasada, viu? Então a gente precisa viabilizar isso Tem comercialmente custos, né? para fazer. Tem custos, né? A gente, todo mundo tem outras atividades também para fazer. Então, para a gente deixar de fazer essas outras atividades e se dedicar ao programa, a gente precisaria de um ganho comercial mínimo. E isso não se viabilizou, infelizmente. Entendeu? Não a ponto da gente ter um local para fazer isso matematicamente viável. Sim. Por isso a coisa não virou. O que não significa dizer que a gente desistiu do projeto. O rádio sobreviveu ao cinema, sobreviveu à televisão, sobreviveu à internet. Só que agora, talvez, nesses 100 anos de rádio, ele tenha encontrado a sua primeira encruzilhada. Porque isso daqui é rádio. Falamos no outro episódio aqui. Não é televisão, aqui é rádio com imagem. Porque isso daqui mais, não é 5 anos, 1 ano, sei lá. A maior parte dos carros, mesmo os carros mais simples, ele já tem a internet no rádio. O cara pode ouvir o teu podcast. Então, pela primeira vez o rádio tem diante dele alguma coisa. E o nosso programa, ele está neste intervalo entre o podcast e os programas de rádio. Não adianta Tá sendo o streaming do rádio agora? Isso, ele é o streaming do rádio. Não adianta o cara querer achar que nós vamos entregar um programa pronto para ele ganhar dinheiro. Filho, fosse tão fácil assim, a gente não te chamava, né? A gente ganhava só nós, né? Não é. O cara chega lá, nossa, 6 mil reais, eu fico com 3 mil. Pô, cara, se eu tivesse essa grana, eu não te chamava aqui, né? Agora entrava o prato. Não, mas cara, entendeu? Assim, ó, o que a gente propõe de parceria não é essa palavra. Ai, nossa, você é seu parceiro. Pô, se a gente dá um empenho para fazer o programa, para conseguir os apoiadores que a gente tem, a gente precisa de um parceiro sério que também coloque a marca dele, que invista também. Quer dizer, o lucro é nosso, o prejuízo é de vocês. Não, cara, não funciona assim. Entendeu? Para mim, nós vamos avançar, seja num podcast aqui, seja numa rádio, seja numa televisão, porque nós ainda temos isso, né? O Pop Sport, esse modelo, ele é exatamente isso. Ele está entre o rádio e o streaming. Ele consegue fazer isso. E se o rádio não entender isso, o rádio vai acabar. Ou ele não vai acabar, ele vai perder espaço. Pô, o próprio Pingos nos Is não é um programa de rádio. O Pingos nos Is, o que é? É um podcast. Exatamente. É um podcast. Ele é grande que em podcast, ele tá... Transmitido no rádio. Não, ele veio primeiro na internet e depois pro rádio. É isso, cara. É o que aconteceu com o Fox Sport Rádio, né? Que era um programa de rádio que foi pra TV, mas o formato permaneceu mesmo pra ele poder transitar entre rádio e TV, né? Diga-se de passagem, um programa que eu adorava, cara. Eu gostava muito mesmo. E jornalisticamente falando, eu se ouvia falar em podcast lá em 2008, quando eu tava na faculdade. Agora que veio popularizar esse podcast. Mas eu estudei na faculdade podcast. Cara, sabe que já era, nos Estados Unidos já era comum há muito mais tempo, né? E só agora, né? Em 2020, veio popularizar o podcast. Uma conversa que a gente tem bastante com os radialistas, né? A questão que muita gente não gosta desse formato do rádio com imagem, gosta da coisa mais tradicional, rádio mesmo. É só ele tirar a imagem e ficar ouvindo. Essas vertentes, né, cara? E também tem uma galera que não gosta desse formato de podcast, chama de mesa-cast, eles chamam. Mesa-cast. Porque tem a imagem e tal, o podcast é só o áudio, É né? só o áudio. Como o Benign tem um podcast
200 anos atrás, cara, sobre criatividade, sobre empreendedorismo, muito legal. E é coisa, sabe, como você falou, coisa meio velha, né, cara? Chegou no Brasil, popularizou, né, recentemente com o Flow, depois do Podpah dos outros caras. Esse formato de mesa, a imagem e o YouTube, né, que acaba rolando, cara. Sim.